Vem comigo conversar sobre Comunhão, a busca das mulheres pelo amor, da maravilhosa Bell Hooks. Comunhão dá voz a muitas batalhas emocionais vivenciadas hoje por mulheres de todas as idades e propõe com esperança um feminismo que, além de combater as visões negativas e patriarcais do amor, seja capaz de substituí-las por uma alternativa positiva, para que homens e mulheres possam construir o amor duradouro longe da dominação. Então vamos conversar hoje sobre Comunhão, a busca das mulheres pelo amor. Esse livro faz parte da trilogia de Bell Hooks, que engloba tudo sobre o amor, salvação, pessoas negras e o amor, e Comunhão, a busca das mulheres pelo amor. Esse livro vai se debruçar muito sobre as questões de gênero. No Tudo sobre o Amor, ela já aborda um pouco sobre isso, mas aqui ela vai falar muito sobre a perspectiva da mulher e como nós mulheres vivenciamos essa busca pelo amor. Sempre ressaltando, gente, que aqui eu vou trazer algumas ideias centrais do livro, mas que esse vídeo jamais vai dar conta da totalidade do que é a obra. Então, vamos lá conversar sobre esse livro. E o que eu acho interessante é o que ela traz logo no início, aqui no prefácio, a edição brasileira. A Lívia Natália traz o significado de comunhão, que é compartilhar, repartir, espalhar, pertencer a um corpo, ter em comum. E aí é muito importante que essa é a proposta do canal também, de partilhar, de espalhar conhecimento e principalmente livros escritos por mulheres e difundir todas essas reflexões que essas mulheres trouxeram para a sociedade. Um ponto central que a Bell Hooks vai trazer já de cara aqui no livro é a questão de o debate feminista não ter incluído o amor no seu debate, trazendo o amor como algo menor. Então ela chama a atenção para que o debate feminista não se preocupou com isso, que eu achei muito interessante, que o amor é uma questão menor no discurso feminista, principalmente em relações heterossexuais. Então é um alerta que ela faz porque a gente busca pelo amor, não é porque a gente não fala sobre e também não tem como considerar algo menor, porque ele está presente na nossa vida, a gente precisa do amor, não só do amor romântico, mas de outros amores da nossa vida, e que a gente precisa incluir isso no debate, né? E aí vamos lá falar sobre a questão também que ela traz do fracasso do feminismo em ofertar diretrizes concretas que mostrassem jeitos de converter a família ao pensamento feminista. E aí ela traz uma questão de não participação, divisão das tarefas domésticas. Então, que o debate feminista também não penetrou na família, assim, não veio para a família esse debate sobre a divisão, principalmente de tarefas, sobre essa perspectiva. E aí ela traz um ponto aqui, é a questão do ódio aos homens. Quanto a nós, mulheres, tendo introjetado o ódio aos homens como parte da prática feminista, uma vez que abrimos caminhos com o corpo até os postos de trabalho e emancipação familiar almejados, perdemos a capacidade de enxergar o amor como uma parte fundamental da nossa vida. Então, voltando lá, o debate feminista esqueceu de incluir isso no pensamento. Para nós mulheres, as vias de alimento do amor, como cura das limitações aprendidas e autoimpostas, passam principalmente por duas perguntas: como amar e respeitar este meu corpo de mulher? Como amar e respeitar outras mulheres? Esse é um ponto muito interessante que ela vai trazer sobre o amor próprio, sobre a importância da gente se amar e respeitar também nosso corpo de mulher e outras mulheres e valorizarmos tudo isso, porque ela vai trazer o debate que se a gente tem uma questão de auto-ódio, como é que a gente pode se dizer amorosa, né? E aí é um ponto interessantíssimo para a gente refletir sobre. No final do prefácio, a brasileira, Lívia Natália traz: não espere o homem ideal para se amar, não espere a misericórdia da sociedade patriarcal para defender o seu alienável direito de autorrealização. Não espere que a irmã feminista te ame para que você a respeite e principalmente se respeite.
Um ponto importante abordado aqui por Bell Hooks é: a rejeição e o abandono de pais e mães constituem um lugar de falta que geralmente prepara o terreno para o desespero feminino de encontrar e conhecer o amor. Ensinadas a acreditar que encontrarão consigo mesmas nas relações com os outros, as mulheres aprendem desde cedo a procurar o amor no mundo externo aos próprios sentimentos. Aprendemos na infância que as raízes do amor estão além das nossas capacidades e que, para conhecer o amor, precisamos ser amadas por outros. Desprovida dos meios para gerar amor próprio, esperamos que os outros nos considerem dignas de amor. Desejamos o amor e o procuramos. Esse é um ponto fundamental para a gente refletir do quanto que a gente às vezes aceita menos, do quanto que a gente não se sente digna de sermos amadas por toda a experiência que vivemos na infância. E para isso, nós mulheres somos muito colocadas numa situação de ter que abrir mão das nossas próprias questões, abrir mão de nós mesmas para nos sentirmos dignas de serem amadas. E aí nisso a gente vai se perdendo em busca desse amor que está fora. A gente vai se perdendo, deixando de fazer aquilo que gosta, nos abandonando em prol do outro e aceitando menos. E esse é um ponto importante a refletir, como que a gente tem se colocado nessas relações, se a gente está nessa busca desesperada pelo amor. E ela traz uma frase justamente aqui na página 29, exatamente sobre isso. Dada a nossa obsessão precoce por seduzir e agradar aos outros para afirmar o nosso valor, nos perdemos de nós mesmas na busca por sermos aceitas, incluídas e desejadas. Ela traz pontos ao longo do livro sobre a questão de envelhecer, amar e amando envelhecer, sobre o processo de envelhecimento. E aí ela vai falando sobre a questão de possibilidades que hoje as mulheres podem se libertar de relacionamentos que estão infelizes, que antes não havia essa possibilidade, a questão do divórcio, e que as mulheres hoje têm um modelo para sair dessas relações, caso elas queiram, elas têm esse poder de escolha. E na página 43, falando sobre essa questão da obsessão pelo amor, que desde o princípio o feminismo radical incentivou as mulheres a questionarmos a nossa obsessão pelo amor. Em casos mais extremos, ativistas nos incitaram a esquecer o amor e a se ocupar com o poder. O amor era para as vítimas, o poder para as vitoriosas. E aí ela vai apontar mais para frente sobre a questão de ganhar poder, perder amor, e que o poder é mais fácil de conquistar do que o amor, trazendo várias reflexões sobre esse ponto que é bem interessante, né? O amor não deveria ser tão importante para as mulheres na meia-idade quanto era na infância. Quando éramos adolescentes, procuramos de olhos bem abertos pelo amor verdadeiro e pela união perfeita. Ainda estamos procurando. Algumas de nós encontraram o amor almejado. A magia da meia-idade é que muitas de nós agora sabem mais sobre o significado do amor. Sabemos mais sobre o que significa amar e ser amada. Somos mais experientes. É importante ser da experiência, do que é para a vida, do que faz sentido. Após aprender com muitas tentativas de erros de que o amor verdadeiro começa com o amor próprio, ela vai trazer ao longo do livro muitas reflexões sobre o amor próprio e a importância do amor próprio nessa busca pelo amor. No capítulo 2, O Lugar Adequado pelo Amor, ela traz uma reflexão muito importante, que era como que ela vivenciava isso dentro de casa, o que ela via da mãe e a relação que a mãe tinha com o pai. E ela lembra de ter dito para a mãe, com toda a confiança em meio a uma briga: nunca vou me casar, nunca vou deixar que um homem me dizer o que fazer. E aí ela vai apontar que ela se sentia uma aberração por ela não ter modelos para seguir. E o custo emocional disso tudo, de não se enquadrar dentro do perfil que era esperado para uma mulher. Lembrando que esse livro foi publicado em 2002, Bell Hooks faleceu em 2021, então aos 60 e poucos anos. Então, assim, é todo esse contexto que a Bell Hooks viveu há um tempo atrás.
e ela disse que se sentia uma aberração da natureza, porque ela não tinha modelos para seguir. Ela não se enquadrava no modelo tradicional do que era esperado para uma mulher. E aí ela se sentiu uma aberração e sustentar essa escolha dela tinha um custo emocional muito elevado. E o quanto que ainda hoje existe um custo emocional por mulheres que não seguem o famoso roteiro esperado, no sentido de um relacionamento, casamento, filhos, o quanto que essas mulheres têm uma cobrança social sobre essas mulheres, as que não casam, as que decidem não ter filhos, porque hoje em dia muitas mulheres estão fazendo essa opção, e que bom, porque é importante que seja uma escolha consciente, se faz sentido, e não seguir o efeito de manada no sentido de um roteiro. Mas a Bell Hooks traz muito isso, assim, desse custo emocional por não seguir o roteiro esperado. Em alguns pontos, nos próximos capítulos, ela vai trazer encontrar equilíbrio entre amor e trabalho, ganhar poder, perder amor. Mas eu vou trazer aqui alguns pontos dos capítulos que eu mais gostei, que é o crescer num corpo de mulher e amá-lo. Nada desmente mais a suposição de que as mulheres são mais amorosas do que os homens, do que os sentimentos negativos que a maioria nós nutre pelo próprio corpo. O quanto que conversando com outras mulheres, isso é algo muito recorrente também nos meus atendimentos a mulheres, quanto que a insatisfação ao corpo está muito presente. A gente tem uma questão de uma pressão estética muito grande, hoje em dia com muitos recursos, hoje em dia do quanto que estão acessando muito a questão das canetas emagrecedoras, Mounjaro, Ozempic, estão se popularizando, a questão do uso de anabolizante. Então, assim, é uma temática muito presente no consultório, essa questão da relação com o corpo, da insatisfação com o corpo, dessa busca incessante e de uma indústria que fomenta muito isso. Ela fala aqui do alto ódio ao corpo e traz pontos que, por mais que meninas cresçam em lares amorosos, que são incentivadas nessa questão da autoestima corporal, da própria autoestima, elas não têm como sustentar caso as próprias mulheres da família propaguem esse alto ódio ao próprio corpo e também falem mal de outras mulheres nessa questão da estética. Enfim, é uma temática muito complexa que impacta demais a nossa autoestima. As redes sociais estão muito presentes, então são muitas influências e que é uma temática muito sensível para nós mulheres. A questão do envelhecimento também, com muitos produtos sendo vendidos, o quanto que quanto de tempo que a gente perde, ou não, assim, para algumas pode não ser considerado perda de tempo, mas quanto tempo você leva da sua vida e investe de dinheiro e de tempo da sua vida em busca desse padrão estético inalcançável? Quanto que você gasta da sua energia vital pensando sobre isso, enquanto talvez você poderia estar fazendo outra coisa? Então é uma questão muito importante para a gente refletir se faz sentido, se é algo que a gente se encaixa, se é algo que a gente quer, para que a gente possa quebrar esses padrões, que é uma espécie de um aprisionamento, em que, por exemplo, para você ir a um casamento, você precisa estar daquela forma. E quanto tempo você leva se preparando, por exemplo, para um evento como esse, quando às vezes o seu irmão, o seu marido se arruma em 15 minutos e você passou o dia inteiro. E aí, será que faz sentido atender a esse padrão? Então, são pontos importantes para a gente refletir o que faz sentido para a gente. Vou ler um trecho desse capítulo. A desvalorização cultural geral do corpo feminino afeta a autoestima de todas as garotas, mesmo daquelas criadas em lares amorosos. Uma vigilância constante é necessária para proteger a autoestima corporal feminina. Devemos dizer não para um mundo que afirma que somos unicamente definidas pelo nosso corpo físico, que o corpo das mulheres é inadequado, incompleto, que não é o bastante. Dizer não para qualquer desvalorização e rebaixamento do corpo feminino é uma prática amorosa.
porque ela vai dizer que o amor próprio feminino começa com a autoaceitação e como que é importante a gente se aceitar. A ausência de um sistema de valores baseado no amor leva as mulheres continuamente a continuamente fazer da percepção da aparência o principal fator para a autoestima. Aprender a nos amar inclui repensar atitudes negativas com relação ao corpo feminino. Com amor, somos capazes de celebrar corpos saudáveis, colocando a beleza e os adornos no seu devido lugar. Quando as mulheres direcionam a busca por amor ao próprio corpo, podem coletivamente criar uma revolução cultural na qual a conexão fundamental entre amar seu corpo e ter amor próprio seja óbvia. E aí ela traz até uma questão assim: pense em todas as mulheres que você conhece que não aceitam serem vistas sem maquiagem, enquanto que isso é um aprisionamento, né? Quando amamos o corpo feminino, somos capazes de deixá-lo ser o terreno sobre o qual vamos construir conosco um relacionamento mais profundo, um relacionamento amoroso que une mente, corpo e espírito. Então esse capítulo 8 é maravilhoso, recomendo muito a leitura. Depois ela traz a questão da irmandade, da importância das relações com as mulheres, e que muito da rivalidade feminina é muito incentivada, e a importância da gente quebrar com essa narrativa dessa inveja entre mulheres, dessa briga entre mulheres, o quanto que isso favorece um sistema patriarcal para que a gente não se una, para que a gente não se junte. E aí tem essa cultura muito forte de que mulheres competem entre si, e aí ela fala da irmandade, da importância da irmandade. É o ódio às mulheres porque está ódio às mulheres porque está enraizado na mesma lógica dos contos de fada que nos ensinam que apenas uma mulher pode vencer ou ser escolhida. É como se nosso entendimento de que as mulheres não têm valor aos olhos do patriarcado sugerisse que só podemos obter valor competindo umas com as outras por reconhecimento. Isso é muito reproduzido no espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu e essa mais bela precisa ser aniquilada. Então, o quanto que essa competitividade é incentivada até mesmo através dos contos de fada, né? Ela traz um trecho aqui. As mulheres parecem particularmente incapazes de reconhecer ou valorizar uma outra que seja percebida como excepcional. Com frequência, outras mulheres vão acusá-la de ser uma fraude. A questão de só poder existir uma. E aí ela vai falar dessa questão da irmandade, da importância de nos unirmos. E fala que quando praticamos o amor próprio, atendemos nas necessidades mais profundas da nossa alma e não sentimos mais medo de abandono ou perda de reconhecimento. A gente se valoriza, se reconhece, a gente não entende uma outra mulher, por exemplo, como uma ameaça. Inclusive, ela vai trazer mais à frente um outro capítulo também que eu gostaria de falar, que é amizades românticas, da importância do amor das amizades e principalmente entre mulheres. Ela fecha o livro, assim, é o penúltimo capítulo, e fala que amizades longas e profundas são um lugar onde muitas mulheres conhecem o amor duradouro. E aí é muito importante a gente pensar sobre a questão das amizades românticas, disso da gente considerar o amor também através das amizades. Ela diz que as amizades românticas diferem de outras formas de amizade, precisamente porque as partes envolvidas reconhecem que existe uma dimensão erótica em seu vínculo passional e reconhece que ela age como uma força energética, intensificando e aprofundando os laços. Muitas amizades românticas duradouras entre mulheres se rompem quando elas encontram um parceiro ou se casa. Isso acontece sobretudo quando a mulher não tem uma consciência feminista. Porque é como se a amizade fosse algo menor. E aí o amor é o centro, o amor romântico é o centro, e essas mulheres deixam de valorizar essas relações com as amigas.
o que é muito importante a gente refletir sobre e qual o espaço que essas amizades, que as relações têm na nossa vida. Na cultura patriarcal heteronormativa, os únicos compromissos considerados verdadeiramente aceitáveis e dignos são aquele entre mulheres e homens héteros que se casam. É isso, como se tivesse uma hierarquia de uma relação mais importante. Amizades românticas são uma ameaça ao patriarcado e à heteronormatividade porque contestam fundamentalmente a suposição de que ter uma relação sexual com alguém é essencial para todos os laços íntimos e significativos e duradouros. E aí da gente pensar, eu trouxe isso inclusive no vídeo sobre Jenny Nunes. Será que é preciso de uma relação sexual para que haja um vínculo profundo e muito íntimo? É importante a gente pensar sobre essa questão da qualidade dos vínculos e da profundidade dos vínculos e que podem existir vínculos muito significativos onde não há uma relação sexual. É importante notar que amizades românticas podem coexistir com o casamento das parceiras, porque a razão para estarem juntas não é substituir o matrimônio, mas abrir a possibilidade de um amor verdadeiro, comprometido e duradouro entre amigas e amigos, não apenas amigas do mesmo sexo. A maioria das mulheres na cultura patriarcal já passou pela mágoa de perder a proximidade com uma amiga quando ela encontra um homem para si, uma vez que a aliança feminina com os homens sustenta a heteronormatividade, a maioria dos homens exigem ser o único laço primordial que a parceira vai cultivar com carinho. E aí, o quanto que se afastando das relações de amizade, essas mulheres podem se colocar em relações abusivas, pois é a única relação que ela vai manter, né, um vínculo mais profundo, e deixar de se nutrir de outras fontes de amor, que são as amizades, que são essas relações, a importância de preservar a individualidade. É importante a gente pensar sobre isso. O amor duradouro é vital, porque nos dá autoconhecimento de maneiras diferentes em relacionamentos estáveis, dentro dos quais testemunhamos mudanças ao longo do tempo. E aí vou fechar o vídeo com esse parágrafo desse capítulo maravilhoso, que é das amizades românticas, que é: se mulheres de todas as idades abraçassem o termo amizade romântica, abriremos um espaço onde poderemos desenvolver laços primordiais em relacionamentos platônicos que sejam constantes, comprometidos e capazes de durar a vida inteira. Esses relacionamentos garantem que a mulher que não encontra um parceiro perfeito tenha a chance de conhecer o amor verdadeiro e duradouro. E no fim das contas, é esse amor que nos sustenta e dá significado à vida. Então, gente, é isso. Esse foi Comunhão, a busca das mulheres pelo amor, de Bell Hooks. E se você acha que uma pessoa pode gostar desse vídeo, compartilhem, comentem aqui o que acharam e até o próximo vídeo.